Desde já parabenizo a todos que são pais por este dia e que este culto da família possamos entender, como já vemos desde o início do culto, que a família tem sido uma instituição que Satanás não tem se agradado dela, tem atacado de todas as formas. Então não é fácil estarmos em família, em comunhão e em paz. Então é necessário sempre que estejamos vigilantes, atentos com a nossa família, para que esse lado de Satanás não venha a atrapalhar, e minar, e quebrar e destruir a nossa família. Família é uma instituição divina, Deus se agrada da família. É muito importante estar em paz, estar bem com a família. E essa preocupação, ela é notória quando nós abramos nossas Bíblias e percebemos lá em Eclesiastes, no capítulo 4, a partir do verso 9, um texto muito conhecido, que foi o hino que nós entoamos, eu e minha esposa. Todo dia eu oro a Deus para que Ele possa cuidar do nosso casamento, cuidar dos casais de nosso meio. Infelizmente, temos muitos que não puderam vir hoje, Deus sabe o motivo de cada um, mas há uma grande necessidade de vigiarmos, ficarmos na espreita, tomando conta da nossa esposa, do nosso marido, dos nossos filhos, na nossa família. A palavra de Deus diz no capítulo 4 de Eclesiastes, a partir do verso 9, o seguinte: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga no seu trabalho. Porque se cair um, levanta o companheiro. Ai, porém, o que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Versículo 12. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta facilmente. Oremos nesse instante. Querido Deus, Pai que habita no mais altos céus, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de podermos ter esse privilégio de falarmos da Tua palavra, de podermos aprender contigo, Senhor. Nesse momento, sempre que o servo te fala, humildemente eu te peço, Senhor, desvenda os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Falamos isso confiado no nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Existem algumas coisas na nossa vida que é mais fácil fazer sozinho. E tem outras coisas que é mais fácil fazer em conjunto. Por exemplo, alguém não quer, ou a maioria das pessoas não quer, ganhar uma Ferrari, uma BMW e morar sozinho numa ilha deserta. Para que eu vou mostrar? Então, eu fico com o fusquinha dele. Eu vou ganhar uma Ferrari e vou morar numa ilha deserta. Ninguém vai ver a minha Ferrari, eu passeando com a minha Ferrari. Então não adianta. Então me dá um fusquinha que é melhor. Imagina alguém tentando jogar vôlei sozinho. É muito complicado. Você mesmo toca a bola para você. Então tem coisas que é bom ter alguém junto para ajudar. Porém, tem coisas que quando tem outra pessoa junto, termina atrapalhando. Por exemplo, você já imaginou correr segurando na mão de alguém? É meio atrapalhado. Você vai correndo e vai puxando aquela pessoa. Se aquela pessoa for mais lenta do que você, ela termina tropeçando em você. Então, há algumas atitudes na nossa vida que fica difícil de conciliar. Vocês que gostam de assistir filme podem ter visto sempre o mocinho e a mocinha correndo e o homem vai puxando a namorada e ela vai caindo porque ele levanta ela e vão correndo. Então, se ele estiver sozinho,
chegar ao destino de quem está sozinho. O texto diz que imagina quem estiver com frio e não tiver com quem se esquente. Quando alguém quiser tentar contra você e você estiver sozinho, os dois se juntam porque um cordão de 3 dobras não se rompe tão fácil. Teve uma época dessa que eu estava na casa de Tiago, falando com o pai de Tiago, e nós falamos sobre o cordão de 3 dobras. Cordão que não pode se romper, um cordão que é mais forte, que é mais duro. Eu trouxe até um cordão aqui para a gente ilustrar e ficar mais fácil de entender. E o texto ele fala de qualquer comunhão entre 2 pessoas, quando 2 pessoas estão juntas, elas são mais fortes. Porém, esse texto é muito usado para a família, para onde o marido e a mulher, quando eles se juntam, e Deus está com eles, aí vira um cordão de 3 dobras e fica mais difícil de se romper. Um cordão sozinho, com uma dobra só, é mais fácil de se romper. Mas um cordão com 3 dobras, aí sim, fica mais difícil. Você, seu marido, sua esposa e Deus, um cordão de 3 dobras. Para se romper, é muito mais difícil. Mas o texto diz o seguinte: não se rebenta facilmente. Já que ele não se rebenta facilmente, pode ser que ele venha a arrebentar. Ele só diz que não se rebenta facilmente. Muitos têm se casado e infelizmente não têm dado essa terceira dobra, que é colocar Deus no casamento. Tem dado suas 2 dobrinhas, tem se casado, tem continuado seu casamento, mas esquece de dar a terceira dobra. Que a terceira dobra é quando você diz: agora Deus está no meu relacionamento, agora Deus está no meu namoro, agora Deus está no meu noivado, agora Deus está no meu casamento. É a hora que você dá a terceira dobra. E a terceira dobra faz com que você fique mais forte. Existem alguns benefícios da terceira dobra. Uma família, quando existe a terceira dobra nela, ela tem alguns benefícios. E eu vou citar 4 benefícios para não cansar muito vocês. Eu queria aqui lembrar que essa terceira dobra que é falada aqui no livro de Eclesiastes, sabe Salomão? Se nós formos analisar o pé da letra, 3 dobras vai dar 4 fiadas de cordão. 1 dobra, 2 dobras, 3 dobras. Vai dar 4. Mas ele não quis dizer essa dobra. Ele quis dizer que ele está revestido com a proteção tripla. Tríplice proteção. Você, sua esposa ou seu marido e Deus. É como alguém que vai pintar uma grada e coloca sarcão, antiferrugem e ainda pinta. Então existem 3 proteções em cima daquele ferro ali. Muitos, infelizmente, não procuram colocar essa terceira dobra. Aí seu casamento fica fraquinho. Fica mais fácil de se romper. E o primeiro benefício de darmos essa terceira dobra, quando existe esse cordão tríplice, vamos dizer assim, é que a família prospera junto. O que é que diz o verso 9? O verso 9 diz o seguinte: melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Tem outras traduções, né? Quando a gente está em unidade, a gente já está começando a usufruir da bênção que é ter dado a terceira dobra, ter colocado Deus no nosso casamento. Quantos e quantos casais eu posso aqui citar que nós presenciamos aqui, casando, pastor Dias fazendo o casamento e dizendo: eu estou dando a terceira dobra. Tanto aqui na igreja como casamentos que foram aqui fora da igreja, que foram em salão de festa, mas sempre o pastor Dias estava lá: eu estou dando a terceira dobra.
como representante de Deus. Muitos irmãos que nós podemos citar aqui, e muitos irmãos que já deram essa terceira troca. E com isso, agora começa uma vida nova. Imagina alguém que tinha seus costumes, seus vícios, sua maneira de pensar, e agora vai morar com outra pessoa. Já tinha o hábito de chegar e deixar a roupa em qualquer lugar. A minha escova de dente eu deixava assim. Quando eu dormia, o lençol ficava assim. A minha bermuda eu colocava desse jeito. A minha sandália eu deixo na porta de casa. E isso quando está morando com a mãe. Aí se casa. Aí vem o homem cheio de vício e vem a mulher cheia de vício. E agora, para conciliar os dois, que foram criados em lares diferentes, em cultura diferente, muitas vezes, em costume diferente. Talvez em um lado tinha muita liberdade, talvez em outro lado não tinha tanta liberdade. E agora, os dois unir em um só. Não é fácil. A mulher deixar de dizer, eu era independente. Quando eu pegava meu dinheiro, fazia o que eu queria. Quando eu chegava em casa, eu passava as coisas. Meu perfume fica aqui, minha toalha fica aqui. Agora eu vou ter que conciliar com outra pessoa. Ter unidade é você ter seus costumes, seus hábitos, e agora vai começar a conviver com outra pessoa, e muitas vezes vai ter que aceitar e vai ter que recuar muitos hábitos que você tem. Eu lembro quando chegava no trabalho, eu sempre gostava de sair jogando camisa do lado, no sofá, joga para lá, tira o sapato. Aí a Maria foi, ajeita aí, bota no café. Foi me orientando. A gente veio cheio de novos pecados e bons costumes também, né? E assim a gente vai chegando à unidade. A terceira prova, ela ajuda você a conciliar. Existe uma coisa que a gente brinca muito quando é mais novo, que é quando está fazendo alguma brincadeira e quer parar e diz, cessa, eu estou pedindo cessa. Aí para um pouquinho a brincadeira. Só que essa palavra cessar, ela é muito mais profunda. Esses conflitos que estão vendo aí no Iraque, que eles pedem 2, 3 dias de cessar fogo. Aí essa cessa aí, não é cessa de brincadeira não. E às vezes está tendo uma guerra no Iraque dentro do nosso lar. E às vezes o marido ou a mulher tem que dizer, vamos cessar fogo, vamos dar uma paradinha, pelo menos 3 dias, porque quando ela falando de um lado, quando ela falando do outro, vamos cessar fogo um pouquinho, está precisando da gente nos sintonizar. A presença da confiança é algo que é muito importante. Eu lembro que um dia desse, minha filha chegou em casa com um texto que falava sobre as 3 peneiras. Esse texto deve ser conhecido, muito conhecido por vocês, mas se alguns ainda não conhecem, o texto fala sobre o seguinte: para a gente ter cuidado quando for falar algo, porque muitas vezes a gente vai transmitir algo que não tem certeza que é verdade, se tem necessidade, se vai causar alguma bondade naquilo ali. E muitas vezes você escuta um negócio aqui e passa. E isso dentro do relacionamento também da família.
porque você pode estar gerando uma fofoca. E aquele servo disse sentido. E o seu senhor disse, mas vamos pensar que passou pela peneira da verdade. Aí você já vai passar por outra peneira. Aí ele disse, que peneira é essa? É a peneira da bondade. Você primeiro sabe que é verdade, mas o que você vai me contar? Vai causar alguma coisa boa para alguém? Vai trazer alguma bondade? Não, eu acho que não. Então não me conte não. Você sabe que é verdade, mas não vai trazer bondade. Mas vamos pensar que passou da peneira da verdade, passou da peneira da bondade, mas tem a última peneira, que é a peneira da necessidade. E o Senhor disse a ele, é realmente necessário que você me conte isso? Tem necessidade mesmo de você me contar isso? Não, não tem muita necessidade. Então pode ficar com o seu segredo. Muitas vezes a gente vai contar algo para alguém que escutou, que não tem certeza se é verdade, que não vai causar vontade para ninguém e não tem necessidade de ser contado. E a gente vai e passa. Aquela pessoa vai e passa. E daqui a pouco virou uma fofoca. Uma família bonita, uma família que deu a terceira dobra, ela se preocupa em quando for falar, quando for conversar, quando for falar sobre a família, sobre o seu relacionamento, quando for sentar para conversar, quando for se comunicar, eu vou passar esse assunto pelas três peneiras. Daqui a pouco meu marido chega, eu tenho um negócio para contar a ele. Mas antes dele chegar, eu vou primeiro passar pelas peneiras. Eu tenho certeza que é verdade. O que eu vou contar vai causar alguma vontade? Tem realmente necessidade de eu contar isso? Tem não? Então quando ele chegar, eu não vou contar nada. Porque eu vou causar um problema na minha família se eu não passar por essas três peneiras. Amados, continuando, quando a gente dá a terceira dobra no nosso casamento, quando a gente coloca Deus no assunto, além da gente ter unidade, em segundo lugar, a gente também cuida melhor de quem está do nosso lado. É aquela história que eu falei. Você está correndo de mão dada com alguém, se ele escorregar, você segura. E se você escorregar, ele segura. Tanto um como o outro está cuidando. Vocês podem estar andando mais lento, mas estão se cuidando um do outro. Não vai ser prudente o seguinte, porque se cair, um levanta o companheiro. Ai, da frente que estiver só. Porque cair, quem irá o levantar? Existe uma palavra que resume bem essa questão de cuidar melhor do outro, que é uma palavra chamada cumplicidade. O que é cumplicidade? Cumplicidade é algo que não é muito comum no relacionamento. Porque cumplicidade é você ouvir som. Cumplicidade é você aprender a ouvir o seu cônjuge, o seu filho, a sua esposa, o seu marido. Mesmo não concordando, mas você aprender a ouvir. Já ouviu aquela pessoa que quando você começa a contar uma história, eu já sei que importa a você. E muitas vezes a esposa pensa no seu coração, queria tanto que o meu marido me escutasse, que eu terminasse meu raciocínio, e ele já me importa. Ou o marido diz, eu queria tanto que minha esposa me deixasse eu terminar o que eu quero concluir, mas já me importou. Cumplicidade é você escutar, mesmo sem concordar, mas você termina para depois dar a sua opinião. Porque Deus nos deu dois ouvidos e uma boca só. Se ele tem dois ouvidos e uma boca só, é melhor escutar mais do que falar. Mas tem gente que fala e termina atrapalhando tudo. Quer ajudar, vai falando, passa as pernas pela boca, vai no meio do campo. Acabou. Aquele relacionamento, aquela conversa que você ia ter com seu marido, com a sua esposa, já não dá mais. Já acerou a razão do marido da história. Não dá para conversar mais nada dali. A terceira dobra, ela nos ajuda a ter cumplicidade com o nosso marido, com a nossa esposa,
que acontece na nossa casa, que a gente precisa de proteção no nosso casamento. Por isso que andar de mão dadas não é fácil, mas o Senhor nos ensina. Tem uma imagem de um triângulo que eu queria que esse irmão Alan colocasse aí, que ilustra o seguinte: que quanto mais próximo a gente fica de Deus, mais próximo também a gente fica do nosso cônjuge, ou para as mulheres do seu esposo, ou para os homens do seu marido, para os esposos. Você pode ver que quando você está mais próximo de Deus, você está mais próximo dela. Quando você vai descendo ali e fica mais longe de Deus, você fica mais longe dela. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente se aproxima do nosso esposo, da nossa esposa. Essa ilustração aí indica que no momento que a gente está se afastando de Deus, a distância entre marido e mulher também está aumentando. E no momento que a gente está chegando perto de Deus, a distância entre marido e mulher também vai juntando. Queridos, além de nós termos unidade e cuidarmos melhor um do outro, o versículo 11 diz o seguinte: também, se dois dormirem juntos, como se atentarão? Um deve atentar ao outro, ou seja, manter aquecida. Manter aquecida a família é algo assim bem importante. Eu assisti um vídeo que eu acredito que muitos irmãos aqui devem ter assistido, que era a oração do divórcio. O pastor fez a oração do divórcio. E quando eu vi aquele vídeo, eu fiquei pensando: oração do divórcio? Que existe oração para divórcio? O divórcio não é coisa de Deus. Talvez ele está querendo funcionar. O divórcio não é coisa de Deus. E naquele vídeo, o pastor disse que veio um casal conversar com ele, e o homem disse: pronto, pastor, eu estou decidido, eu não quero mais minha esposa, eu vim aqui só para dizer ao senhor que o casamento está terminado. Aí o pastor disse: não, mas vamos tentar contornar essa situação, não vai conseguir ter junto ainda e tal. Não, nada, está acabado. Tudo bem. Então eu vou fazer agora uma oração do divórcio. Aí ele: como assim uma oração do divórcio? Eu vou fazer uma oração do divórcio. Eu não estava lá quando você se casou, mas todos que se casam, o ministrante, ele pergunta: você ficará com ele até que a morte o separe? E você deve ter dito sim. Sim, eu disse. Então vamos fazer a oração. O pastor tocou na cabeça dele e disse: Senhor, dá um ataque cardíaco dele agora. Mata ele. Porque ele disse que só se separava quando morresse. Então mata ele, Senhor, agora. E começou a querer tirar a mão do pastor da cabeça dele. E o pastor: dá um ataque cardíaco dele, mata ele. Porque ele disse que naquele dia do casamento até que a morte nos separe. Então mata agora, que ele quer se separar. Aí eu quero voltar, eu quero voltar. Então tem essas coisas. A gente fala, a gente às vezes pela emoção, mas a gente fez uma promessa quando a gente estava de frente com o ministro, na saúde, na riqueza, na doença. Sim, todo mundo batendo foto, a gente tinha tudo bem. A pastor, você não estava lá não, mas já que você disse até que a morte nos separa, você vai comer agora. Ele resolveu voltar para sua esposa. Num encontro de união feminina, um certo pastor perguntou às mulheres: quantas aqui costumam dizer a seu marido que o amam? Aí 90% das mulheres levantaram. Aí o pastor disse: muito bem, as mulheres são muito românticas.
gesto que você se preocupa com o seu marido, com sua esposa. Não precisa estar gritando, eu te amo, não, porque a nossa atitude já mostra que a gente tem um carinho por aquela pessoa, a gente já tem um respeito, a gente já cuida daquela pessoa, mesmo sem falar uma palavra. Mas quando ela mandar a mensagem, o retorno foi só: quem está mandando essa mensagem para mim? Quem é você? Era estranho ser elogiado para aquele marido. Estar na igreja é estar aquecido, é se manter aquecido. Quando ele afirma não se parte facilmente, existe uma possibilidade de se bater. No versículo 12 e último, ele diz: se alguém quiser prevalecer contra um, se tiverem dois, resistirão. O cordão de 3 dobras não se arrebenta facilmente. Eu tenho mais outra imagem que é de uma corda que está com fio. E ela representa o casamento que muitas vezes, de muitas pessoas, infelizmente, que está assim, por um fio. Meu casamento, meu olhar, tem muita história de um lado, muita história de outro, mas o que nos liga ainda é só um fiozinho. Meu casamento está por um fio. Existiam tantos fios no nosso casamento. Era um cordão grosso, era um cordão de 3 dobras. Mas o tempo foi passando, foi se desgastando, foi desfiando, a corda foi desfiando. E eu terminei ficando com o meu casamento por um fio. Eu espero que isso não seja a realidade dos que estão presentes hoje à noite aqui. Mas muitas vezes o casamento chega a essa situação. Determinadas áreas ficam por um fio. Eu estava estudando sobre um carro, agora mudando um pouquinho de foco, um carro é chamado cabo coaxial. Esse cabo é um cabo que é usado com antena de TV. Aí ele tem um condutor no meio, tem aquele sistema todo aí de isolação para separar o condutor daquela outra parte metálica. E eu olhando para esse fio aí, eu lembrei de um relacionamento. Quando a gente vai, para quem mexe com isso, quando a gente vai emendar um fio de cana, a gente tem que lembrar que tem que emendar esse fio do meio, que é o mais grosso, que é o mais rígido, que é o mais forte, e também emendar essa parte que parece uma redinha ali, metálica. Quando a gente emenda só a parte metálica, tanto o canal fica bem, como ele fica mais frágil para se quebrar. Mas quando a gente emenda a parte do meio, o condutor, que é o fio mais rígido, aí fica muito mais difícil de se quebrar. Trazendo uma analogia, uma ilustração, uma comparação com o casamento, a presença de Deus no casamento é esse fio condutor mais forte. Quando a gente pega um fio de antena antigo, muitas vezes a gente balança ele assim e ele está quebrado. Mas o fio do meio continua preso. Muitas vezes ele se quebra, é essa questão aí metálica que parece uma redinha. Aí você sente ele quebrado. Mas o fio do meio continua bem rígido. O que é isso trazendo para o relacionamento? Muitas vezes, em determinadas áreas do nosso casamento, já houve um rachãozinho, um estrincado. Em todo o histórico do meu relacionamento com a minha esposa, com o meu marido, teve um estrincãozinho. Se eu não tivesse com esse fio do meio e a presença de Deus, que é a terceira obra, já tinha se torado. Mas como nós não somos perfeitos, dia sim, dia não, hora sim, hora não, dá uma brincadinha, alguém esconde de alguma coisa, e ainda bem que existe um fio do meio, o cordão de 3 dobras, presença de Deus no casamento, para quando nas nossas fraquezas de brincar, aí tem Deus no meio para ser
Eu falo eu, no sentido geral, uma família pode começar a trincar na área da comunicação. Irmão Gelson, para eu sentar para conversar com meu marido é a coisa mais difícil do mundo. E se eu parar e dizer a ele assim, amor, vamos sentar aqui que eu tenho uma coisa para falar contigo. Ele diz, lá, tem problema. O que é que tu está querendo, velho? Porque não é hábito conversar, entrar em comunicação. Muitas vezes essa área vai estar trancada da comunicação. Muitas vezes é aquela área que eu falei agora há pouco, a área do carinho, de mostrar carinho, de dar uma palavra de amor, como já está trancada. Mas o fio misto, um tutor principal, que é Deus no casamento, ele está segurando. Você muitas vezes deixou de se comunicar bem, deixou de dar uma palavra de amor, você deixou de fazer o que fazia antes do início do casamento. Quando ia para a casa da sua namorada, aí ia todo vindo que estava perfume, e eu vou chegar lá, e ela vai sentir esse perfume, e fazia questão de não gastar o perfume pelo caminho, até saber que você. Aí chegava lá e todo perfumado, com a caixa de bombom. Aí casou. Mas já faz 5 anos que está casado. Aí já não quer mais usar o perfume que usava, aí já não quer mais comprar aquela flor. Daqui a pouco a mulher chega perto do marido. Meu filho vai com a mamãe. Você já deixou aquele primeiro amor. Aquela vontade de botar um pouquinho no cabelo. Quando ele chegar, o cabelo bem penteado. Aí quando você acorda, vai para a esposa. Pentear o cabelo, não? Aquele dia que você ficava, quando eu ia lá na sua casa, nada, eu ficava com o cabelo assim mesmo. Troca essa roupa, né? Nada, eu vou ficar assim mesmo. Passou bem, relaxou. Está forte, está com o cabo coaxial nesse sentido, está arraigado ali. Cordão condutor é Deus, não deixa quebrar. Aí passei que algumas áreas de projeto ou algum que está aqui presente para ter se quebrado. Mas o casamento só se acaba uma vez que o cordão condutor e a terceira dobra, um dos dois solta. O marido ou a mulher, a esposa ou o esposo, se os dois estão sustentados em Deus, mesmo que esteja todo quebrado, essa parte metálica, comunicação, amor, carinho, já está tudo quebrado, está tudo fio feito com aquela imagem que a gente viu daquele cordão, mas se tiver sustento em Deus, o casamento não se acaba. Mas se um fizer isso, é a hora que o casamento se acaba. Se o outro fizer isso, é a hora que o casamento se acaba. Queridos, não pense que seu casamento tem que ser perfeito. Uma hora ou outra você vai discordar, vai arregar, vai ficar chateado. Talvez tenha alguém até hoje que vem para a igreja e já tenha brigado em casa de tarde com a sua esposa. Mas segure. Deixe que o cabo condutor principal oriente vocês. Ah, eu não sei nada com nada não. Eu sou assim. Quando eu ganho meu dinheiro, eu gasto o que eu quero. Eu gosto de fazer o que eu quero, eu gosto que ninguém me mande. Você continua solteiro? Você continua solteira? Você não serviu? Agora viver em unidade, você vai ter que aprender a dar a terceira dobra. Um cordão de 3 dobras. Não se rompe facilmente. A música diz não se pode romper, mas o texto bíblico diz não se rompe facilmente. São duas coisas diferentes. Não se pode romper é uma coisa, e não se rompe facilmente é outra coisa. Se rompe sim, cordão de 3 dobras. Agora não se rompe facilmente. Tem que ser muita bancada que o casamento é. E por fim, os dois, infelizmente, têm soltado a presença do condutor principal, que é Deus. A família de Deus, por fim, além desses benefícios de estar em unidade, de melhorar cada dia, de um ajudar o outro, de manter crescido, de estar
afastada dos caminhos do Senhor. Na terceira dobra também significa se reconciliar com Deus, aquilo que foi desfeito lá no jardim do Éden. Na terceira dobra, em outras palavras, quer dizer, eu quero aceitar aquele sacrifício, aquele sangue que foi derramado na cruz de Calvário, o corpo dele foi entregue. Não vai servir de filme para ninguém chorar. É algo real, é fato, aconteceu. Um homem inocente morreu por mim, por você. Ele deu a terceira dobra também no seu relacionamento com Deus. Em Atos, quem puder ir até lá, no capítulo 16, só para finalizar, no versículo 30 e 31 de Atos dos Apóstolos, diz a palavra de Deus. Atos, capítulo 16, versos 30 e 31. Se não me falha a memória. Diz assim: depois trazem-no para fora e diz aos senhores o que devo fazer para que seja salvo. Versículo 31. Respondeu-lhes: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A gente tem, se não me falha a memória, ainda uma ilustração que é de Paulo conversando com um carcereiro. E o carcereiro estava preocupado, porque como é que ele ia fazer para ser salvo? E ele diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E eu falo tu e tua casa porque hoje é o culto da família. E a vontade do crente é que toda a família esteja com Deus e possa dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E essa preocupação eu digo para você hoje que é em Jesus, ou que está afastado ou afastada do caminho do Senhor. Se você fazer bem o carcereiro, tanto você vai ser próspero, como bem sucedido, bem cuidado, aquecido, forte e o mais importante, salvo na pessoa de Jesus Cristo. Eu queria que o meu irmão Joró, se fosse possível, solasse esse hino que a gente cantou, na irmã Evelina, que fala do cordão de 3 dobras. E quando o irmão Joró estiver tocando, nós estaremos orando, pedindo a Deus que o nosso relacionamento sempre esteja com essa terceira dobra. Vez ou outra, tenta trincar, tenta fazer um rachãozinho na nossa família. Vez ou outra, Satanás tenta atrapalhar. Mas que a gente possa firmar e pensar: eu tenho uma terceira dobra. Eu não tenho Deus no meu casamento. Oremos, Pai. Nós somos felizes, porque no momento em que nos unimos, nós dizemos assim: Senhor, Tu és a terceira dobra. Nós somos fracos, falhos, mas graças a Deus que o cordão principal, o cordão condutor, o cabo condutor do Senhor. E mesmo que venhamos a nos brincar em toda a história do nosso casamento, se formos trazer a memória, teve um dia que eu aleguei, teve um dia que eu me chateei, teve um dia que eu disse que eu devia, teve um dia que eu escutei que eu devia, e trouxe aquele rachãozinho no meu relacionamento. Ai, Senhor, obrigado porque o Senhor tem sido o cabo principal. Mesmo que eu tenha um rachãozinho, o Senhor sustenta. Me ajuda meu marido, ajuda minha esposa, para que possamos continuar segurando na terceira dobra, no cabo principal. Que nessa hora também aqueles que não têm Jesus possam procurar também dar essa terceira dobra na salvação.
está com desejo de aceitar Cristo como seu Salvador, faça o sinal com sua mão. Existe alguém essa noite que está querendo voltar aos caminhos do Senhor, que está querendo melhorar a sua vida, aceitou Jesus, mas nunca mais veio para a igreja, está numa situação um pouco desconfortável, mas a partir de hoje eu quero mudar, eu quero uma nova vida, eu quero um novo caminho, eu quero continuar do jeito que eu estava, eu quero mostrar publicamente que eu sou uma nova pessoa. Faça o sinal com sua mão. Eu vou convidar a última vez, eu não vou apelar. Existe alguém essa noite que possamos ter outra oportunidade e que o Senhor possa continuar nos abençoar e dar uma semana de paz, uma semana tranquila, e que possamos durante a semana não simplesmente no domingo também buscarmos o Senhor, buscarmos essa terceira forma, que o Senhor nos guarde e nos proteja e nos dê uma semana de paz em nome de Jesus.